Eu acho isso muito legal, porque principalmente quando a gente fala de B2B, tende-se a olhar a pessoa como uma organização e não como um ser humano, né? E acho que isso talvez seja um dos maiores erros mesmo do B2B, porque o B2B talvez seja mais relacionamento até do que o B2C. Marketing é tudo que acontece em volta quando você está fazendo um processo de venda. Então, qualquer interação que você possa ter de uma marca ou de um produto com a sua audiência, isso é marketing. A melhor métrica é fechamento de negócio. Acabou. Marketing é uma disciplina estratégica e precisa estar inserida nas discussões estratégicas da empresa. Para todas as áreas, todo mundo está atrás de uma fórmula mágica do sucesso. E a grande verdade é que ela não existe, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist, o seu podcast que entrevista grandes lideranças de marketing. Eu sou o Mauro Palácios, CEO da agência Twist e host do podcast. Se você ainda não me segue nas redes sociais, depois me procura lá, @MauroPalácios, que tem muitos conteúdos bacanas aí também sobre marketing. Hoje estou aqui com Mirana Machado, que é Head of Marketing Latam, da Nielsen IQ GfK. Acabou de rolar aí um processo de M&A, ela vai contar um pouco para a gente também. Mirana, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. A gente já estava batendo um papo aqui antes e hoje acho que vai ser legal aqui, vai ter bastante coisa legal para a gente falar. Comece se apresentando, contando para o pessoal quem é você, um pouquinho da sua carreira. Bom, vamos lá, Mauro. Prazer, muito obrigada pelo convite. Sempre legal. Eu falo que eu sou uma super entusiasta da disciplina. Adoro conversar sobre a pauta. Acho que a gente cresce muito. Passei muito tempo em agência. Eu falo que as pessoas falam, e o que você sente mais falta? Eu sinto muita falta de trocar com as pessoas, porque quando você está numa posição mais dentro de uma empresa, é óbvio que você tem sua equipe, você trabalha nisso, mas quando a agência é plural, né? Então você tem muito mais possibilidades, então essa coisa de trazer, né, de outros lugares e você conseguir ter ideias com isso, isso é muito legal. Então eu acho que essa é a coisa que mais me faz falta quando me perguntam. Falando um pouco de mim, eu tenho aí mais de 20 anos de carreira. Na verdade, eu tive uma carreira antes. Eu fui bailarina, fui atriz profissional aos 7 anos de idade, no espetáculo infantil. Depois fui bailarina profissional e eu fiz minha transição de carreira aos 21 anos. Olha só. Do mundo artístico pro mundo corporativo. Tá explicada essa desenvoltura. Mais ou menos. Ainda o pessoal fala, mas você ainda dança? Eu falo, só na balada e muito de vez em quando. Não me peça isso, não. Então, e aí trabalhei numa empresa de produções artísticas, fiquei mais de 10 anos em agência, tive passagem por startup americana, né? Hoje já uma startup numa posição bem mais robusta. Trabalhei no UBS, no Banco Suíço, né? Agora com a fusão com o Credi, realmente o maior banco do mundo. E tô na GfK já faz 4 anos, né? Com esse movimento agora, né? Com esse merge, com essa fusão, aquisição, né? No mundo dos fundos, né? Então, o fundo compra um, compra outro, mas assim, um grande projeto, né? Para se tornar o maior player do mercado, realmente, de investigação de mercado, né? Dessas coisas. Então, aí, já faz alguns bons anos, quase 8, aí que estou olhando bem seriamente para o mercado América Latina, também que acho que é uma coisa interessante, né? Ter aqui no Brasil, né, como grande centro de tudo isso, né? Existe um movimento aí entre México, Brasil, que fala mais, mas é interessante também ter esse olhar um pouco mais ampliado, né, para outros mercados, né? Porque acho que isso também te dá uma outra perspectiva, né? Quando você está em multinacional, todo mundo te coloca num conglomerado só, como se fosse a Europa. E aqui a situação é bem diferente, né? Como que eu explico, né? A inflação da Argentina numa reunião global, como que eu digo que o Peru não tem nada a ver com o que está acontecendo no Chile, entendeu? Então, assim, é muito, muito interessante. Então, essa sou eu aí.
sempre realmente de um olhar muito mais para o marketing, né? Sou formada em comunicação social, relações públicas, mas fui para esse viés mais do marketing aí, de um entendimento um pouco mais geral das coisas. E na sua definição, o que é marketing? Essa pergunta É difícil essa terrível. pergunta, parece fácil, mas é difícil, porque terrível. não existe um consenso. Se a gente não for existe pensar... o consenso. Eu gosto de ficar com uma definição, não sei se é do João Branco, né, que é uma grande referência para nós todos, mas que ele fala assim, marketing é tudo que acontece em volta quando você está fazendo um processo de venda. Então, qualquer interação que você possa ter de uma marca ou de um produto com a sua audiência, isso é marketing, né? Então, por isso, eu adoro esse olhar amplo e esse olhar estratégico também, né? Porque tem muita gente que tira a cadeira do marketing da mesa estratégica. Isso é um problema, porque a hora que você não trabalha conjugado, aí você cria uma certa, vamos dizer assim, uma certa competição de poder ali e você não está alinhado completamente para ter o resultado final, né? Porque a pergunta que mais vem qual que é a melhor métrica? Qual que é a métrica? Gente, a melhor métrica é fechamento de negócio. Acabou. Se você está investindo dinheiro para criar oportunidade de conversar com o seu público e você está fechando o negócio, essa é a melhor métrica. Acabou. Eu investi tanto, nós influenciamos tantos negócios. Acabou. O resto é para a gente fazer conta, para a gente criar essas campanhas loucas que a gente cria aí. Mas é isso. Então, quando você tira o marketing dessa mesa, né, dessa discussão estratégica mesmo do negócio, você perde muito. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, vamos pegar essa métrica e vamos falar de resultado, né? A gente está falando de crescimento, growth, venda na ponta. Eu queria fazer a pergunta que vai nortear aqui o tema de hoje, que é: qual que é a fórmula mágica, a receita de bolo para a gente conseguir fazer marketing com sucesso, seja um marketing de performance? Qual que é? Tem a fórmula mágica? Como é que funciona isso aí na sua visão? Essa é a provocação máxima, né? Porque a gente tem, e eu acho que isso não é só no marketing, né? Eu acho que para todas as áreas, todo mundo está atrás de uma fórmula mágica do sucesso. E a grande verdade é que ela não existe, né? Assim, tudo influencia, tudo muda, assim, não tem como assim você replicar algumas coisas, entendeu? Você precisa entender completamente seu ambiente, né? Você precisa estar muito inserido dentro daquele lugar de fala que você quer ter, para aí sim poder pensar. E a gente está falando, é muito ambíguo isso, né? Porque a gente fala tanto de personalização e, ao mesmo tempo, a gente quer criar uma receita de bolo para todo mundo seguir. Então, como é que a gente trabalha isso, né? Porque, ao mesmo tempo... Né? Baita contrassenso. Exato, porque a gente vem de longas discussões, né? Se você for em qualquer desses festivais de tecnologia e tudo, né? SWS, Web Summit, agora que vem, né, em Portugal e tal, você vai ouvir falar muito do que o cliente quer uma relação personalizada, que o cliente quer que isso seja feito de maneira direta com ele. As coisas precisam conversar com cada pessoa. E aí, como que você cria uma receita de bolo para isso? Porque não adianta. Então, acho que essa é uma discussão infinita, porque... e que acho que tem a ver muito com o que a gente vive hoje, do 90 segundos, né? Então, tudo é muito rápido, tudo é muito fugaz. Você quer uma resposta em 90 segundos. Você abre o TikTok, eu tenho certeza que você faz isso para procurar uma resposta de alguma coisa em 90 segundos. Ainda que 90 segundos você está sendo generosa, eu estou né? sendo, 45 é a média. Então... 45 com certeza é a média, né?
Mas é isso, assim, tipo, então a gente também está nesse momento, entendeu? Tipo assim, eu vou querer fazer uma comida. Eu entro no TikTok e eu quero uma receita em 90 segundos. E aí a gente vai replicando isso, né, para tudo. E não é bem assim, né? Tipo, a gente, né, quem está no mercado há mais tempo, né, e eu acho que isso é um diferencial hoje para quem tem menos tempo de mercado e está aí só olhando para esse digital e tudo mais, tem essa percepção muito rápida, né, do resultado, da performance, de tudo. Mas eu vim de uma época, e pareço uma super velha falando sobre isso, mas são mais de 20 anos, né, gente? Então, é isso. Onde a gente não media nada, a gente não conseguia medir nada. Eu falo que a gente media sorriso. Ai, nossa, que campanha legal. Tipo, não, o pessoal saiu sorrindo, feliz. Né? Então, a Muito gente bom. media sorriso e... Qual KPI? KPIs. Smile. Sorriso. Então, é isso, assim. Então, você tem um background, né, da construção da coisa. E como isso é importante, né? E a partir disso é que você vai analisando. Só que aí você põe a complexidade de que tudo muda muito rápido. Então não adianta, o que está servindo hoje não serve amanhã. A situação econômica é outra, aconteceu alguma questão social que impactou naquilo. Tipo, é isso. Não dá para você realmente... Acho que assim, uma receita de bolo é uma receita de bolo. Ela pode perdurar por muitos anos, veio da sua avó e tal. Mas você aplicar isso em outras coisas, até nos seus relacionamentos, entendeu? O mundo é completamente diferente. Eu sou casada há quase 20 anos. O mundo que eu tinha há 20 anos, quando eu comecei isso, é completamente diferente. Os problemas que a gente traz para se relacionar hoje são completamente diferentes. Então, como é que você vai aplicar? Como é que você aplica uma receita de bolo? Você pode ter princípios e aí sim a gente está falando de coisas sólidas, né? Sim. Quando você tem um princípio de marca, quando você tem, né, uma clareza do que você quer atingir como marca, vai te ajudar a realmente aplicar técnicas para que você consiga um sucesso. Mas se só pegar aquilo ali e jogar ali, é muito difícil. Eu acho que essa é uma provocação muito legal e tem muito a ver até com o propósito do podcast aqui. Quem acompanha a gente, né? Esse aqui já é o episódio, acho que quase 40, 30 e muitos aqui. Se eu não me engano, deve ser 38, 39. Parei de contar, eu contava antes, mas daí desisti. Vai ter um númerozinho na thumbnail aqui. E desde o começo, uma das motivações foi trazer um conteúdo sobre marketing que, de certa forma, combatesse o marketing das fórmulas prontas, que hoje, de certa forma, se apossaram aí da internet, né? Se você procura aqui no YouTube marketing, você vai cair lá em a fórmula mágica para você ganhar dinheiro com a internet, ou os 10 passos do dropshipping para ficar rico em um ano. A fórmula para vender cursos online que vai te deixar rico e você vai fazer 6 em 7, sei lá, muito faturamento em poucos dias, né? E, cara, o marketing, na real, não é bem isso aí, né? Acho que o marketing é um pouco mais profundo, um pouco mais complexo, onde acho que muitas vezes a gente, sim, tem metodologias que podem ser aplicadas e que não devem ser levadas a ferro e fogo, elas devem ser adaptadas para cada contexto. E por isso que eu estou trazendo aqui no podcast gente muito legal aqui como a Mirana, que compartilha dessa visão aqui também, para contar um pouco da experiência, né? E acho que um bom exemplo que eu tenho aqui é a própria agência, né? Se eu for pegar aqui na agência, hoje eu devo ter, nesse momento, umas 50 campanhas rodando aqui em paralelo, né? De clientes diferentes. E uma é completamente diferente da outra. São funis completamente diferentes, são públicos completamente diferentes, são tipos de abordagem de criativos completamente diferentes, né? Claro que se respeita ali uma metodologia, mas não existe uma receita pronta, né? Isso com certeza é uma coisa inviável. E me fala uma coisa,
se não tem a receita pronta, a pessoa que está ouvindo a gente aqui, um marqueteiro, começo de carreira, fala, e aí, o que eu faço então? Eu preciso trazer resultado, montar minha campanha aqui. Se eu não tenho um ABC ali, uma formulazinha para seguir, que dica que você dá para quem está começando, para que comece a entender como se estrutura uma campanha, se não existe a fórmula mágica? Vamos lá, vou fazer vou fazer um paralelo aqui. Sabe quando você está com fome e fala, putz, não tenho nada para comer, vou abrir a geladeira e ver o que tem? Então, você abre a geladeira, vê o que você tem e cria alguma coisa. Muito boa. É aí que você sai disso, entendeu? Porque realmente você precisa entender o que você tem disponível, né? Tipo assim, quais canais ali, artefatos, né? Eu tenho... Bom, então eu me mudei agora, eu só tenho uma air fryer, eu não tenho um fogão, então eu preciso entender como é que eu... Então é isso, assim. Então eu não tenho uma plataforma robusta para fazer mídia programática ou qualquer coisa. Eu só tenho campanhas específicas em rede social. Ok, então vamos olhar para dentro. Então, assim, aí tá bom. Só eu vou comer. Putz, eu tenho uma cebola, mas eu odeio cebola. Então vamos pôr cebola. É isso, assim. Então, acho que você precisa Não criar... tem ovo, vai ser o bolo vegano, então. Exato, entendeu? Então, assim, você precisa entender o que você tem disponível de recurso para adaptar. Porque é o que a gente faz, né, em larga escala, como com a questão da priorização, né? Tipo assim, ok, eu tenho tantos públicos para atingir, eu tenho diversos produtos diferentes para promover e tal. Ok, o que eu vou priorizar? Então, é exatamente desse conceito, né? Que você traz tudo. E aí sim, você tem técnicas, né? Que você usa, né? Para entender, tipo assim, ok, eu quero atingir tal público, isso é melhor. Eu quero atingir tal público, isso é melhor. A gente tem uma base dessa maneira, então, a gente pode trabalhar isso desse jeito. A gente viu que no passado reagiram melhor a esse tipo de coisa. E aí você vai explorando, né? Entendendo o mercado, entendendo as tendências no geral de tudo que está acontecendo, e aí você vai construindo. Então, assim, abre a geladeira, vê o que você tem, começa a colocar ali para você fazer alguma coisa. Acho que essa é uma dica, assim, não adianta, não tem, assim, cria a sua própria receita, entendendo aonde você está e onde você precisa chegar. Porque eu tenho certeza que se você está num começo de carreira, você já escutou muitas coisas, né? Você tem muitas verticais aí de linhas que você pode seguir. Então, pegue isso, olhe para dentro do que você tem e aí sim comece a produzir alguma coisa. Muito bom. Eu queria, na verdade, a partir disso, destacar uma coisa que eu acho bem importante. Você falou aqui da gente olhar, né, os artifícios que a gente tem, o que a gente tem dentro da geladeira, os recursos que a gente tem, né? E quando a gente fala de recursos, né, a gente tem os recursos ferramentais e tem os recursos financeiros também. E acho que uma provocação que eu queria trazer aqui também é a coisa que eu vejo muito aqui. Como agência, a gente faz planejamento para tudo que é tipo de empresa, que a gente faz planejamento para empresa média, empresa grande, para multinacional. E é muito frequente, né? E aí eu vou falar que para mim é um erro grave que muito marqueteiro aí está cometendo. A pessoa não ter sequer a noção do budget que ela tem para realizar. Então a pessoa chega assim para a gente aqui, agência Twist, quero fazer uma campanha de growth para aumentar. Fala, legal, quanto dinheiro você tem? Não, mas aí eu não posso te passar, né? Veja bem. Não, você ri, mas é sério, eu vejo isso todo dia aqui. Mas eu preciso saber, porque, né, se você me falar que você tem 100 mil reais, é uma campanha. Se você falar que você tem 10 milhões, é outra campanha, é outra estratégia, são outros recursos, outras mídias. Aqui a gente pode trabalhar um influenciador grande, aqui a gente vai olhar para gente pequenininho, a gente vai montar um plano para trazer o resultado, a gente vai criar essa receita de bolo baseado na sua realidade financeira ou baseado no seu objetivo. E muitas vezes o marqueteiro sequer tem clareza disso. Aí depois que você explica, a pessoa, entendi, né? Aí a pessoa vai tentar entender lá o quanto de dinheiro que ela tem.
Então, acho que uma dica importante para quem está no marketing aí começando, e eu vejo gente experiente cometendo esse erro, tenha muito clareza dos seus recursos, do quanto você tem. Porque não existe fazer plano de marketing, fazer campanha sem ter um planejamento financeiro para aquilo, que se tenha muita clareza com relação a isso, né? Muitas vezes até e seja muito transparente com o seu fornecedor, né? Se você tem uma agência, do quanto isso, que às vezes a pessoa fala, se eu falar que eu tenho 10 milhões, acho que eles vão crescer os olhos, vão querer cobrar mais. E isso não tem nada a ver, porque a gente vai montar a campanha de acordo com o tamanho dela, né? Então, e o resultado que você está mirando. E o resultado, né, que você está mirando, eu exatamente. Fiz um post esses dias no meu LinkedIn que falava da importância dos CMOs inseridos dentro das discussões financeiras Perfeito. da empresa. Isso se perdeu lá atrás, era mais comum, né? Hoje em dia deu uma Exato, apartada. Então, porque é isso, né? Acho que isso volta no tópico do tipo, como o marketing tem que estar participativo dentro da estratégia toda. Porque a partir do momento que você entende, né? Eu falo que a conta ela tem que ser feita ao contrário. Então, por exemplo, a partir do momento que você entende o quanto o marketing está influenciando no resultado final da empresa, e aí a partir disso você define qual é o seu budget destinado para isso, né? Porque é a coisa do pipeline. Então, eu preciso gerar 8 vezes pipeline para ter o resultado X. Então, eu preciso de 8x de pipeline para gerar X de resultado final. Então, para eu gerar esse 8x de pipeline que define o que é o meu resultado final, quanto disso é investimento de marketing e quanto não. E aí você vai trabalhar a sua prioridade ou não. Então, mas essa discussão é muito importante. E por isso, sim, eu sou a defensora total de, tipo, marketing tem que exercer esse papel estratégico. Sim. Não tem jeito, né? A gente tem uma conta hoje, né? Hoje a gente tem uma variação de investimento de marketing dentro do budget geral das empresas, normalmente de 11% a 15%. Vamos dizer, essa é uma receitinha de bolo assim que existe, mas isso na verdade é mais um dado geral do que uma receita de bolo, tá? Então, assim, a ideia é que você consiga fazer um investimento, né? Óbvio, isso depende do seu tamanho, depende da sua disponibilidade, em que momento você tá. Se você está começando especificamente, não é, né? Não é tão simples, mas eu acho que as pessoas já entenderam isso. Nós fizemos, a Nielsen IQ teve um evento agora no meio de agosto que chama Founders Pitch Slam. É tipo um Shark Tank para pequenas e médias empresas que estão começando, onde a gente desenvolve a comunidade e apresenta, né, o que elas podem fazer com os dados e como elas podem crescer. E aí seus fundadores vão lá fazer seu pitch. E é muito legal ver como essas empresas já nascem com um projeto de marketing muito interessante. Pode ser que elas não consigam cumprir exatamente aquilo que elas estão pensando, por questão de investimento, né? Tem tudo isso. Mas, assim, para mim foi super interessante ver realmente. A gente teve 24, 12, depois 4 grandes finalistas. Como isso, assim, como já tem uma estrutura, entendendo, né, o que é uma proposta, por que o marketing tem que estar junto e vir junto, né? Então, acho que essas startups elas têm um apetite interessante para isso, de já colocar o marketing no momento muito mais estratégico, né? Mas eu, como uma pessoa que trabalha muito lá do B2B, sei que é difícil. Porque você tem muita gente que ainda acha que marketing é perfumaria, porque você vem de uma disciplina antiga do marketing que você não conseguia medir, que você não conseguia realmente provar resultados, né? Existia uma briga do tipo, quem trouxe o lead, né? Mas o cara era meu amigo, a gente conversou e não sei o quê. Tá bom, mas quantos momentos o marketing proporcionou para você estar com esse lead, conversar com esse lead e construir uma marca pro lead, exato, e construir esse networking e avançar nesse networking. Então, isso é importante também. Então,
é isso, assim, existe é um trabalho, né, em cima de tudo isso. Mas acho que o foco realmente marketing é uma disciplina estratégica e precisa estar inserida nas discussões estratégicas da empresa. Senão, fica desconexo, né? Tipo, vocês viram aí o caso da Malu Borges aí, que fez ela é super uma influencer aí conhecida, que fez uma publi, ela é conhecida por fazer publis de moda super diferenciadas e tal, e ela fez uma grande marca. E aí ela fez uma publi que passava por vários lugares de luxo do Rio de Janeiro, com a trilha sonora da música Meu Lugar, que é do Arlindo Cruz, que fala de Madureira, que fala do subúrbio, que fala de uma vida que não tem nada a ver com aquilo. E aí fica completamente desconexo, né? Então, e às vezes acontece isso, entendeu? A empresa precisa... o marketing está focado em promover uma coisa e, de repente, a empresa está precisando de olhar para outra. Por isso que eu falo assim, por exemplo, hoje, né, numa estrutura mais B2B, aí eu vou reforçar isso, porque às vezes no B2C é diferente. A minha parceira no crime é Sales Operation. Porque a gente está ali olhando junto, entendeu? Tipo, putz, aqui cresceu, aqui não cresceu, ó, a gente não vai bater a meta desse produto, nós precisamos fazer alguma coisa aqui, esse serviço não alavancou, o que a gente pode fazer e tudo mais. Então, é isso, é um olhar estratégico. Não se minimizem, pessoas. Marqueteiros, por favor, tipo, briguem, não se minimizem. Queiram o seu lugar à mesa, porque ele é muito importante até para você gerar o resultado certo que você precisa. Muito bom. Você trouxe aí que você trabalha muito próximo aí do pessoal de vendas, né? Que é um grande parceiro. Isso também é uma discussão que se tem muito aqui, porque a gente sabe que em muitos lugares tem uma certa rixa, né? Rixa histórica, marketing contra as vendas. Venda não está vendendo, fala, porque o marketing não me gera bons leads, né? E aí ao contrário também, não está vendendo nada porque o vendedor não sabe vender, entreguei um caminhão de leads para eles lá, esses caras não convertem nada, né? Se fosse eu pegar aqui e ligar, eu convertia. Não é possível que mandei 200 leads para eles, não conseguem fechar um negócio, que absurdo é essa? Como é que você vê essa relação de marketing e vendas, né? Que pelo que eu já entendi, você construiu ela de uma forma bem saudável e de parceria, que é como eu acredito que tem que ser também. Mas tem muitos lugares que não é também. Então, como é que você vê isso? E que dica até que você dá, para quem está nos ouvindo aqui, tem uma relação de rixa aí com a área de vendas, como que desconstrói essa rixa também para que sejam áreas parceiras, não áreas inimigas? Eu gosto de pensar que isso é uma coisa antiga. Não é. Eu gosto, mas eu sei que não é uma realidade. Não né? porque eu vivo na prática isso aqui. Essa pergunta sempre vem. Na verdade, eu acho que ela sempre virá, tá? Porque a coisa de não assumir a responsabilidade, isso é do ser humano, isso não é... Isso não é da nossa relação corporativa, isso é do ser humano. Então, se ninguém quer assumir a responsabilidade, sempre vai jogar para um lado ou para o outro. Mas o que eu costumo dizer é que isso eu fico às vezes brava, por favor, não me cancelem, mas eu às vezes fico brava porque tem muito engenheiro que assume posição de CMO e que está na direção do marketing, e não tem problema porque as pessoas vão adquirindo experiência e estando dentro disso. Mas eu sou formada em humanas, eu sou uma pessoa de relacionamentos, de relações, o que um cara de exatas não é. E a gente está falando exatamente disso, a gente está falando de relações, construção de relação. E essa relação entre marketing e vendas, ela é uma relação de confiança. E isso é uma coisa super difícil de você ensinar até para suas equipes e passar isso. Como você constrói isso? E eu sempre digo assim, que no primeiro momento você tem que se colocar um passo atrás e deixar vendas achar que ele está comandando aquilo. E aí você vai criando essa confiança, porque a partir do momento que ele entender que você ajudou ele a construir o resultado, você está ganho. Muito bom.
Baita sacada aqui. Acabou. Porque é isso, assim, tipo, a hora que ele fala, nossa, mas aquilo lá me ajudou muito, você ganhou. Você ganhou o cara. E aí, a partir daquilo, a coisa vai fluir melhor. Mas é preciso um processo. E isso, gente, às vezes isso não é uma ação que vai dar certo, entendeu? Às vezes você vai precisar de tempo para as coisas acontecerem. Esse foi um caminho que eu sempre busquei e acho que sempre me ajudou muito. Eu sou muito a pessoa da conversa de corredor, até mesmo hoje a conversa não ser tanto de corredor, ela sendo um paralelo digital ali, alguma coisa, mas eu sou muito para entendimento mesmo. Porque a partir do momento que você tá numa conversa dessa e entende a dor do vendedor com o cliente, você também consegue propor coisas que vão ser mais efetivas. Porque se você não se envolve nesse tipo de coisa, você não vai gerar um resultado interessante. Então, isso realmente faz toda a diferença. E aí, é o lado humanas mesmo. Porque se você é só pragmático, número, que é super importante, a gente precisa disso. Não me entendam mal, não quero eliminar isso. A gente precisa disso mesmo, desse respaldo técnico, pragmático e tudo mais, mas a gente precisa dessas relações também para entender os momentos e conseguir realmente aplicar alguma coisa. Ainda mais quando você está falando de ciclo longo de venda, Então, produto B2B, produto complexo, com ciclo longo de vendas, entendeu? Tem alguns frameworks interessantes, né, que falam de tipo da decisão de compra, né? Se você pega um ser humano e divide ele no meio, pega uma pessoinha e divide no meio, quando ele está decidindo, né, para a pessoa física e quando ele está decidindo para a pessoa jurídica. Mas tem muita influência nisso. Pô, imagina que você vai ainda vender... é o mesmo ser humano. Exato. Né? Imagina que você vai vender um serviço, um software, qualquer coisa para uma pessoa que você vai demorar 1 ano para concretizar essa venda. Você precisa construir um relacionamento com essa pessoa que vai comprar. Porque não são 2 e-mails que vão resolver seu problema. Se você olhar essa pessoa só como mais um dado no CRM ali, exato. Eu costumo dizer, a pessoa fala assim, não, qual campanha é mais efetiva? Aí eu falo, se essa resposta existisse, estava todo mundo rico e batendo meta. Exatamente. Não tem... Então, é isso, é uma construção de relacionamento. E se você não traz isso também para a sua disciplina dentro da empresa, também não vai funcionar, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, é um casamento, gente, não um casamento, mas uma relação de amizade, onde você constrói confiança, você constrói benefícios mútuos, né? Um ajudando o outro. Eu sempre termino reuniões assim de equipe, né, com equipes comerciais falando, gente, e se vocês acharem que tem abertura para a gente ajudar em alguma coisa, vem conversar para a gente ver o que dá para a gente criar e fazer. Então, é isso. Isso aí é um gancho legal também. Eu gostei, isso aqui eu vou me apropriar desse aqui. Não, também. mas é exatamente isso, assim, porque é óbvio, né? Aí você vai ter que abrir a geladeira, ver o que você tem para poder fazer alguma coisa. Mas funciona. Porque quantas vezes é isso, assim, você recebe lá, Miranda, eu preciso trocar uma ideia com você, eu tô com um problema efetivo aqui. Outro dia uma líder lá do Peru me ligou e falou, Miranda, a gente tá com uma barreira imensa, a gente precisa resolver aqui. O que você sugere? E aí eu falei 2 coisas, eu falei assim, poxa, 2 caminhos que a gente não tinha pensado. E nem era uma coisa que, de repente, a gente, como marketing, ia fazer efetivamente, né? Como uma campanha em si. Sim. Mas é uma ferramenta que a gente tem ali para ser usado ou não e fala, olha, vamos tentar. Tipo, se você precisa, a gente interfere nessa relação, no coisa, mas assim, eu acho que esse primeiro momento pode ser, putz, que legal, não tínhamos pensado e tal. Então, é isso. Gente, é uma troca constante. Mas isso é muito complexo, né? Porque o ser humano hoje ele é cada vez mais individualista,
ele cada vez quer sentar na sua mesa, fazer o seu trabalho, não falar com ninguém e tal. Aqueles memes maravilhosos que a gente recebe aí no TikTok, no Instagram o dia inteiro, do tipo assim, eu odeio essas pessoas, e não sei o que, tem tudo, né? Tem isso, assim, no geral, mas infelizmente a gente é um ecossistema feito de pessoas que dependem delas. Então, a gente precisa construir essas relações. Eu acho isso muito legal, porque principalmente quando a gente fala de B2B, tende-se a olhar a pessoa como uma organização e não como um ser humano, né? E acho que isso talvez seja um dos maiores erros mesmo do B2B, porque o B2B talvez seja mais relacionamento até do que o B2C. E, né, dentro do que é o contrário que muita gente pensa, né? Tanto que o cara vai fazer a campanha de B2B, ele já imagina a pessoa de terninho, né? É o handshake, né? Pensando no clichê da campanha B2B. E que, na verdade, você tem um ser humano do outro lado lá que faz churrasco, que bebe cerveja, que gosta de fazer happy hour, que gosta Quando você vai no supermercado comprar um chocolate, você personifica alguém por trás desse chocolate? Quando você está fazendo uma grande aquisição de um software para uma empresa, você tem uma pessoa. Você tem uma pessoa por trás que você está vendo. Então você precisa entender isso e trabalhar isso. E isso tem que ser input para você inserir no que você está criando, entendeu? Muito então é isso, não tem como. Muito bom. E se você está gostando aí desse bate-papo, ó, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho, ajude aí o canal a crescer para que mais pessoas possam ouvir bate-papos interessantes aí como esse. Miranda, você falou uma coisa interessante aqui também que eu queria puxar esse gancho das startups, né? De como elas vêm com um plano de marketing já bem estruturado, já com uma clareza de marketing que muitas vezes até grandes empresas não têm ou até já tiveram, mas hoje em dia estão ali num modo automático, né? Eu diria. Eu entendo que acho que tem uma cultura das startups que vão se basear muito ali nos modelos de growth, né? O pessoal ali, acho que principalmente, acho que o Dropbox, né? Acho que foi um dos grandes precursores ali das metodologias de growth que se popularizaram e que, como a gente falou, não é receita de bolo, mas tem algumas técnicas ali que sempre dá para aplicar, coisa do member get member, coisa de gerar escassez por convites limitados, enfim. Que acho que acaba que virou quase que um padrão aí das startups aí quando vão lançar, né, fazer esse tipo de momento. Como que você acha que as empresas mais tradicionais podem beber um pouco mais dessa fonte aí, né, do marketing orientado a dados, do marketing startupeiro, vamos dizer assim? A gente tem uma questão de mercado em geral, né, de entender essa orientação por dados. Isso não é uma realidade ainda, né? A gente pensa que... Deveria ser, né? Exato. Não, mas a gente pensa que tá tudo muito claro, né, para todo mundo, mas isso ainda não chegou, tá? A gente tem hoje, acho que a média é, assim, vamos dizer que 50% das empresas hoje no mercado trabalham realmente orientadas para dados. E aí você tem um 30% de que realmente tem efetividade no uso disso, tá? Não é uma realidade. Então, mas eu acho que essa é uma maneira de você também, como marketing, se posicionar. A partir do momento que você começa a trazer isso para a mesa como resultado, e como isso influencia de alguma maneira. Assim, você precisa também ser estratégico em como você vai mostrar. Eu estava tendo uma conversa com o CEO outro dia, ele falou assim, eu não quero saber de impressões de não sei o quê. Então, exato. Por quê? Porque é que a pessoa ela se apega a uma métrica e ela quer mostrar aquilo. E aí não é isso. Eu fiz uma demonstração outro dia para o meu CEO de como, né, como a cadeia estava funcionando. Tipo, eu peguei um lead que foi gerado em, sei lá, 2020 e aí como ele fez essa construção de interação
com o que a gente propõe de conteúdo ou do que você faz, tudo mais, do que a gente entrega, do que está mais massivo, né, do que está direto, do que está massivo, até ele chegar como você nutriu aquilo até ele chegar a um ponto de estar maduro o suficiente para ser para ser vamos dizer aí na nossa linguagem aí de SQL, Sales Qualifier Lead, para ser convertido realmente pela equipe de vendas, né? Então é isso, não é uma questão de só você pegar lá e jogar isso, mas a questão é como você usa desses dados que você tem, e aí a gente vai voltar na nossa conversa do tipo, o que você tem dentro da geladeira, porque aí Sim. também não dá pra você ficar mostrando coisas que não tem nada a ver com você e que você também não consegue, né? Você não tem o acesso suficiente e você não consegue dar a continuidade suficiente àquilo. Então, assim, entenda o que você tem e mostre isso de maneira estratégica dentro da cadeia. Quando eu disse uma vez, tipo, olha, a gente tem uma métrica aí que uma pessoa, antes de gerar um certo interesse num produto ou serviço, né, mais do lado do B2B, a gente tem pelo menos 10 interações com a marca antes. Isso te ajuda a explicar por que você tem que fazer certas coisas. Ah, mas isso, tipo, sei lá, isso aqui não gerou nenhum lead. A gente fez um estudo, um white paper, que não sei o quê, mas isso não gerou nenhum lead. Isso está te ajudando a construir alguma coisa que vai chegar em algum lugar. Então, assim, a cabeça tem que ser essa. Pegue o que você tem e coloque isso de maneira estratégica para que você tenha um lugar na mesa. A partir do momento que você consegue provar isso vai gerar muito respeito. E aí as pessoas vão começar a pensar muito mais a respeito disso, entendeu? Porque eu vejo muito isso. Ah, nossa, teve tantas curtidas, tantas impressões e tal, e não sei o quê. O gestor, ele olha para aquilo e fala assim, de que me adianta? Não gerou nenhum negócio. Agora, se você fala assim, olha, veja que a gente vem num crescimento de impressões dentro dessas postagens que a gente está fazendo e você viu que de 6 meses para cá a gente conseguiu aumentar o número de geração de leads qualificados para a equipe de vendas? Olha como é diferente. Então, essa mentalidade ela precisa ser introduzida aos poucos, mas ela tem que ser introduzida de maneira estratégica. Senão, ninguém vai dar bola. Senão, as pessoas vão continuar dizendo que é perfumaria. E uma discussão que eu tenho muito aqui, uma pergunta que eu sempre faço, porque também não tem resposta certa, porque não existe receita de bolo. Mas pensando nisso de que, a gente tem que ter uma camada ali de uma coisa mais agressiva de conversão, de geração, né? Mas a gente tem que estar rodando uma camada também de impactos, de awareness, porque a gente sabe que precisa impactar diversas vezes a pessoa para que ela, de fato, se convença a querer se relacionar com uma determinada marca. E isso acho que é para B2B, para B2C, acho que isso é uma verdade do ser humano, né? O ser humano, ainda mais hoje em dia, com tanta exposição que a gente tem, interações de tudo que é lado, né? Parece que hoje tem aquele dado que em um dia, hoje acho que a gente recebe mais estímulo do que uma pessoa a vida inteira na Idade Média, aquela coisa louca. Existe uma relação para você de distribuição entre verba, né? Pensando em campanha mesmo específica, entre o que é o awareness, o que é conversão, como é que você enxerga isso? Essa é uma discussão excelente, eu encabeço ela sempre, porque eu sou a defensora. Eu acho que tem um movimento... Não, porque se fosse pela alta liderança, corta essa coisa de awareness aí, que isso é besteira. Eu preciso de resultado, isso aí não me gera rápido. Lead instantâneo. E é isso, né? As pessoas têm um movimento grande hoje em acreditar que o marketing, como uma disciplina que olha 360, não existe.
e que o marketing virou uma disciplina de performance. Sim, só. estão confundindo as bolas. Exato. Não, e tanto é que você não tem mais CMO, você só tem CRO, Chief Revenue Officer, sim, ou você tem alguém só de performance, ou grow, você tem alguém de grow e tal. E aí você perde todo o princípio da construção de marca, né? Então, assim, para mim, são duas linhas paralelas. É óbvio que, em termos de investimento, 50-50 poderia ser o ideal, mas isso também não tem receita. Você Sim, precisa claro. Entender de que maneira, né, você faz isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta menos do funil e mais do conceito flywheel, que é a engrenagem, a roda para que isso. Por quê? Porque quando você coloca isso menos em funil e mais em engrenagem para rodar, você trabalha isso mais em conjunto. Você trabalha o resultado junto com o fortalecimento de marca. Né? Você não aparta isso, né? Que eu acho que não é um processo com começo, exato, meio e fim. Você continua reimpactando. Então você está fazendo awareness, mas o cara está dentro do seu funil ali também. Exatamente, entendeu? Então, assim, é óbvio que você tem que imaginar como você nutre o seu lead, porque às vezes ele fica parado no topo e você não consegue descê-lo e tal, né? Mas essa visão um pouco mais globalizada, acho que ela é mais interessante para que isso aconteça, né? Tem uma pesquisa recente especificamente com streamings que diz isso, né? Que já é notório a perda de market share por empresas que só investiram em campanhas de crescimento e não trabalharam marca. Então, tipo, num período de 2 anos, nota-se uma redução do market share dentro do mercado porque não se trabalhou marca. Sensacional. Então é isso, assim, para mim, né, o grow é importante, a visão de performance ela é importante e é isso que vai te dar o resultado a curto prazo, né? Mas se você não trabalha a sua marca, estava falando antes, né? Outro dia eu li uma coisa exatamente assim, um profissional, nem sei de que era falou, gente, essa coisa de que no mercado B2B existe fidelidade de marca é uma mentira. Porque se alguém chegar aqui e me oferecer um produto que é igual, me entrega a mesma coisa, me soluciona os mesmos produtos e custa R$2 a menos, eu vou ficar com o que custa R$2 a menos. Então, num mercado desse, onde, sabe, se você não cria diferencial para que isso possa ser colocado na mesa, como, né? Porque aquele velho papo, agregar valor, entendeu? E você só agrega valor se você tem uma marca forte. Se você não tem construção de marca, você não agrega valor nenhum. Você é só um produto que você substituiu um pelo outro. E acho que você tem uma coisa também que muitas vezes é desconsiderado, né? Principalmente quando você está nessa ótica de funil, quadradão, que você tem a decisão de compra que muitas vezes não é dentro do funil, né? Então, às vezes chega lá, não, mas essa pessoa chegou organicamente, né? Não, talvez isso não tenha sido medido, mas e todo o trabalho de construção de marca para que essa pessoa tenha chegado organicamente? Chegou de graça isso aqui nem custou nada, não, pera. Ninguém chega de graça, a pessoa chegou até ali, não, né? Exatamente. Porque ela em algum momento... o trabalho integrado, por exemplo, de PR, que às vezes ninguém vê. Exatamente. Tipo, eu tenho um índice enorme lá de busca orgânica pela nossa marca. Por quê? Porque a gente realmente fez um trabalho, né? E aí não sou eu, né? Nós estamos falando de uma empresa de 90 anos, exatamente. Né? Uma jovem senhora de 90 anos, né? Que construiu uma marca interessante, que construiu uma marca que é referência para o mercado. E aí eu tenho altos índices de busca orgânica pelo nome da empresa. Então, assim, mas é orgânico. Não, é porque a gente está sendo falado na mídia, é porque você vai num evento X e alguém fala do nosso dado, da nossa inteligência, ou algum dos nossos especialistas está falando lá. Porque aí foi, não sei, tinha lá. Não, então, é que
parece imperceptível, né? A gente volta daquela na conceituação do marketing, né? Sim. É isso, o marketing está aí, tá em volta de tudo que está relacionado a um processo de venda, a um processo de troca aí, né? De oferecimento de serviço ou qualquer coisa. Então, às vezes, ele parece invisível, mas ele não é. Tem muita gente trabalhando para que isso aconteça, e é aí que a gente tem que ser inteligente de como provar isso, de como exemplificar isso, de como chegar na reunião de diretoria e dizer: tá vendo? Os crescimentos é isso, mas a gente investiu nisso, a gente fez isso, a gente fez aquilo e a gente fez aquilo outro. Percebam como isso é importante? Percebam que, tipo, vocês acharam que isso... Não, essa pessoa escutou lá na entrevista do podcast que a gente mandou, um especialista nosso, essa pessoa é dentro dessa audiência. E depois ela tá também num canal que recebe esse tipo de informação. E tudo isso vai virando. Então, assim, isso tem muito a ver com a minha experiência profissional. Eu vou falar para você porque por muitos anos eu achei que o meu trabalho me bastava e que eu não precisava ficar falando e mostrando para as pessoas o que eu tinha feito, porque isso não era necessário. Eu tinha uma visão que isso era puxa-saquismo ou qualquer coisa. Na verdade, não. Você precisa promover o que você está fazendo. Lógico, tem limite, né? Claro. Mas é exatamente isso. É isso, assim. Hoje eu percebo quão é importante você colocar isso na mesa, trazer isso para a mesa, porque as pessoas acham... porque às vezes fica transparente. Ninguém vê o que está sendo feito. Então, a partir do momento que você traz isso, exemplifica isso e consegue, né, criar essa visão para as outras pessoas, poxa, aí você ganha confiança, e aí você vai trabalhando tudo isso. Então, o processo está aí, entendeu? Em como você consegue se justificar realmente. É tipo fazer avaliação de ano, sabe? Assim, eu tinha uma amiga que falava isso para mim. Ela falava: isso aqui é um tribunal. Você tem que se defender. Então, é um pouco isso. O marketing precisa se defender nessa hora numa mesa de que se fala de estratégia. Porque é aí que você vai justificar o seu investimento ou não investimento, né? E dizer: olha, ok, vocês acham lindo esse número aqui que a gente trouxe a partir de uma campanha de crescimento. Ele é lindo, mas ele está suportado por muita coisa atrás. Sim. Ele sozinho não se cria. Muito bom, baita dica, hein, para quem também está começando aí na carreira, ou nem quem não está começando, quem já está em cargos de liderança aí. Dar visibilidade para isso. Uma coisa que você falou aqui me chamou muita atenção, que eu acho super pertinente trazer aqui, porque eu também já vi acontecer muito na prática aqui, em campanhas que a gente roda, que é a história do alto volume de busca que você tem por uma determinada marca, e isso é fruto de uma construção de branding de muitos anos. E como muitas vezes a gente tem uma miopia na atribuição incorreta do resultado de uma geração de uma oportunidade. O que eu já vi acontecer muitas vezes? Às vezes você tem uma baita atribuição para um resultado de SEO, por exemplo. Nossa, o nosso SEO está bombando. Porque, olha só, a gente teve 10 mil visitas a partir de buscas orgânicas. E dessas 10 mil visitas gerou-se 100 leads, sei lá, estou dando um exemplo aleatório. Quando você vai olhar isso, você está olhando de uma forma macro e fala: nossa, realmente, porra, o SEO valeu a pena investir no SEO, hein? Porque, olha só, busca orgânica realmente bombou e está sendo um canal de aquisição incrível, né? Aí quando você vai ver, o que são os termos, né, que trouxeram esses leads efetivamente? Não é o termo, às vezes... Não estou falando que é sempre, tá, gente? Estou dando um exemplo hipotético aqui. Mas não, depende, você vai ver metade ou mais da metade... A pessoa já buscando o branding term da marca, que ela ia encontrar o site da marca, a pessoa tá procurando Coca-Cola, pô, clicou, achou o site da Coca-Cola na busca orgânica, né? Claro que a pessoa que está buscando já pela marca, ela é convertida a partir de um canal que é orgânico, entre aspas, mas ela vem de um trabalho de construção de marca
ou de um evento, ou de uma ação, ou do PR, né? Ou de brand awareness como um todo. Só que a gente vê muitas vezes isso sendo atribuído como um canal de aquisição SEO, ou até mídia paga, né? Eu já vi isso acontecer. Então tem lá, nossa, olha só, nossa campanha de performance aqui bombou. E quando você vai ver o que estava realmente bombando era o branding term lá da campanha, que é que é quando a gente contrata o próprio nome da marca para reservar aquele nome, né? E ter uma exposição maior ali na busca. Mas que não necessariamente, né, a pessoa que já está buscando aquela marca, ela vem a partir de um trabalho de performance e descobriu a marca a partir daquilo. Você tem toda uma camada, todo um trabalho que é feito lá atrás para que esse resultado aconteça, né? Então, acho que como todo marqueteiro aqui, a dica que eu deixo é todo marqueteiro tem que tomar muito cuidado para que não haja uma miopia na análise dos dados quando a gente olha as campanhas, porque a gente vê isso acontecer muito. Tipo, olha, eu tô com meu SEO bombando, minha campanha de Google tá bombando, é a minha melhor campanha. E quando você vai ver, na verdade, não. Eram pessoas que já estavam buscando, você podia talvez nem tá rodando campanha nenhuma e essas pessoas iam chegar porque elas vieram de outro lugar, né? Que não é necessariamente da onde você está imaginando que veio, se você fez uma análise muito superficial, né? Então, desça um nível nessas análises aí. É a dica que eu deixo. Eu não quero ser repetitiva, mas isso tem muito a ver com como você mede o resultado de tudo, do tipo, cara, o resultado final é conversão, é Sim. venda. Porque, óbvio, né? Como diria minha avó, todo mundo vai puxar a sardinha pro seu lado. Você está defendendo o seu. Você trabalha com SEO, você trabalha com programática, você trabalha com ads. Você está defendendo o seu. A minha campanha deu resultado, Então, é isso. entendeu? Mas é isso, mas você precisa dessa visão ampliada. Não, os esforços de marketing deram resultado. Porque a gente construiu várias camadas, né? Isso é uma outra coisa. É óbvio que você tem que se adaptar ao que você tem e o que você pode fazer. Mas não se esquecendo que o mundo é omni hoje. E quanto mais pulverizado você puder estar, melhor. Porque é isso que vai construir melhor a sua marca e é isso que vai gerar mais resultado para você. Porque tem gente que só consome o TikTok, tem gente que só consome o LinkedIn, tem gente que só consome o Instagram, tem gente que só consome, tipo, sites de qualquer coisa que aí eles vão acessar, e aí você tem um banner, e você tem... Entendeu? Tem gente que só consome podcast. Sim. Tem gente que só acredita no que escuta em evento. Então, se você não estiver presente em tudo isso, na maior... Óbvio, né? Tem hora que você vai olhar... Eu vejo isso muito no TikTok, acho que tem uma resistência das empresas B2B para isso, e que a gente precisa desmistificar. Sim. Porque tem muita... Assim, o público está lá. É que eu acho, e aí eu vou defender um pouco porque que as pessoas têm essa cautela, eu acho. Porque ainda tem uma dificuldade de encontrar um formato interessante sim. Para se posicionar dentro do TikTok. Porque como é uma coisa, né? Por exemplo, você faz uma venda complexa, consultiva. Você tem 90 segundos, 45 segundos, 90 segundos. De que maneira você constrói isso, entendeu? Para ser efetivo, realmente... Não é gerar tanta efetividade, né? Mas para realmente entregar uma mensagem correta, né? E não ser mal interpretado nisso. Então, eu acho que tem um receio quanto a isso. Mas é isso, cara. Esteja onde você puder estar, entendeu? A gente fez, né? Essa startup que eu trabalhei, a gente construiu a operação na América Latina, do zero, né? A estabilidade, entendeu? A realmente ser uma marca conhecida. E a gente fez isso em 2 anos. Eu falo, assim, melhor equipe que eu já trabalhei no mundo, assim, nós éramos em 20 para a América Latina inteira, assim, malucos, trabalhando que nem doidos, e construiu-se uma marca. Vocês mais que dobraram, você falou, né? Não, a gente saiu do zero para 50 milhões, é isso, entendeu? 50 milhões de dólares, então, tipo, como que você faz isso? E criando uma marca que não era conhecida, num mercado que já tinha um player que era muito interessante.
Então, assim, de que maneira você constrói isso realmente, né? E uma das estratégias foi essa. A gente estava em todos os lugares possíveis, né? Obviamente. Mas é isso, assim. A gente se inseriu realmente em todos os lugares. Porque precisava. E aí e é muito legal, né? Esse case, assim, né? Tipo, é interessante porque a gente fala, a gente começou a estar em todos os lugares, e aí, em algum momento, a chave vira automaticamente, que era assim, a gente não precisava mais estar em todos os lugares. As pessoas que estavam nos lugares necessários começaram a falar da gente. Então, isso é muito interessante Aí de chegou, se ver. esse é o resultado. Esse é o que a gente resultado, entendeu? Tipo assim, né? A gente ia, lógico, né? O mercado mais restrito de educação, onde você fala muito de congresso e tudo mais, a gente começou a ver isso. As pessoas começaram a trazer os cases delas com o nosso produto para dentro das conversas. Então, só que isso só foi possível porque realmente se pulverizou muito rápido e de maneira estratégica também a marca, né? Então, assim, não é fácil, não é, mas se eu fizer isso hoje, talvez não dê certo essencialmente, porque você precisa entender o momento, o mercado, né? Se você tem essa abertura, de que maneira, quem são os concorrentes, como eles estão se posicionando e tudo mais. Então, assim, você precisa entender essas, né? Você precisa ter essas percepções também para fazer. Mas naquele momento deu certo essa estratégia, porque era isso, né? Tipo assim, você não tinha, a concorrência não estava trabalhando desse jeito, não sei o quê. Então, assim, você percebeu-se isso e implementou-se da maneira mais interessante. E dentro desse case, que é um case super bacana, queria que você tentasse destacar 2 momentos. Alguma das ações que vocês fizeram que foi a mais legal, que deu mais... O case dentro do case, né? Que deu mais resultado, o que foi... Pô, isso aqui foi excepcional. E no outro extremo, algum perrengão ali, uma ação que, puta, não deu muito certo. Ou até deu, mas foi meio atrapalhada, teve algum grande desafio aí no meio. Você consegue lembrar? Deixa eu pensar em alguma coisa que deu muito errado, assim. Eu acho que naquele momento o trabalho de PR não foi um trabalho que deu realmente coisa, porque a gente... É isso, né? A gente não tinha muita coisa para dizer do mercado local, né? Então, isso também acho que... Porque não causava interesse, né? A gente tinha, sei lá, tipo, vocês estão dentro de Harvard, legal, mas e aí, Sim, aqui... que isso interessa? Eu né? lembro muito que a gente... É isso, a gente conversou... Não, a gente tem o cliente X, Y, Z e vários outros. Então, isso, eu acho que essa foi uma grande dificuldade que a gente teve de como construir um discurso, né? Legal. E aí a gente criou uma marca que era muito legal, que a gente fazia, que era um happy hour. Que era um happy hour que não se falava de nada. Não tinha apresentação, não tinha nada. Só que todo mundo que estava ali estava por conta da nossa marca. Então, indiretamente, todo mundo falava da gente. Então, essa também é tipo, porque a gente via muito isso. Todo mundo quer ir para um lugar para falar de conteúdo. Vamos esquecer isso, vamos fazer uma estratégia completamente diferente. Just for fun, venha. E não adiantava nada, as pessoas falavam sobre o produto, falavam sobre as inovações, a gente promovia muito o intercâmbio entre pessoas que queriam conversar, que eram estratégicas para suas instituições. E aí, ali, nessas conversas, o nosso nome era inserido. E isso fazia muita diferença. Então, esse realmente é um pedaço, só que isso também só foi possível por quê? Porque existia campanha de e-mail marketing, campanha de digital, campanha... Entendeu? Tipo assim, não sustenta nada, não se sustenta sozinho, né? entendeu? Tipo, tinha todo um arcabouço ali por trás funcionando, né? Para que isso realmente... Mas é isso, a gente criou, era uma happy hour, um happy hour que era tipo um objeto de desejo. A gente começou com uma pulseirinha, então quem tinha aquela pulseirinha era uma pessoa especial. E aí, assim, é um objeto de desejo, você não fala de marca, mas de que... Então, assim,
foi bem legal e virou realmente uma marca assim da empresa, do produto e tal. Todo mundo queria a pulseirinha para ser uma pessoa especial, para estar lá naquele momento. Muito bom. Falando um pouco agora de liderança, liderança de equipes de marketing, né? Você, como já liderou aí dezenas de profissionais, é uma pergunta que eu sempre faço, que acho que é uma boa dica para quem está ouvindo a gente, está em começo de carreira. O que você busca em alguém do seu time para trabalhar contigo quando você está entrevistando alguém? Que tipo de atributos você acha que precisa ter o bom profissional de marketing? Vontade. Ser interessado, querer aprender. Porque isso te dá uma disponibilidade de fazer, refazer, mudar de ideia, olhar por outro ângulo. Você não pode ser quadrado. Você não pode. Eu acho óbvio, né? Você tem funções mais específicas, bem especializadas e tudo mais. Mas mesmo nessa função especializada, se você tem alguém muito quadrado, inflexível, sem essa vontade de querer entender, você vai ter dificuldade. Não é que você não possa trabalhar, mas eu acho que você tem mais dificuldade de implementar as coisas. Então, se você puder trazer gente que tenha uma cabeça, né? Eu sempre falo isso, assim, eu adoro trazer para a equipe uma coisa assim. Pega um case de B2C, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, e me traz como você adaptaria isso para dentro da nossa realidade. Isso é para estimular a criatividade, para que você trabalhe isso, entendeu? Então, a partir do momento que você consegue criar essa relação com a sua equipe, né, de ser mais flexível, aberto, de receber isso, eu acho que você consegue trazer coisas melhores, né? A coisa do pragmatismo, ela é importante, né? A gente comentou disso, assim, tipo, eu acho que a tomada de decisão, ela tem que ser pragmática, mas o processo para você chegar nela, ela precisa ser aberto, ela precisa ter influências de muitas coisas. Então, acho que isso é muito importante, mas isso não é importante para quem é de marketing, eu acho que isso é importante para todo mundo, assim. Se você consegue ter essa visão, talvez o programador que esteja fazendo XYZ lá, aí talvez não importe tanto isso aí, mas de maneira geral, eu acho que isso é bom para a sua carreira em geral, entendeu? Se você tem essa abertura para tudo, e realmente para entender, porque é isso, né? Quando você está aberto, aí você está aberto a entender tudo que está na volta. E quanto mais você põe para dentro de você, mais você consegue trazer algo que vai ser efetivo. Você acha que a gente conseguiria criar uma marca dessa nesse Happy que eu falei? Se a gente não olhasse para fora e começasse a entender todo esse processo, não faria. E seu estilo de liderar? Como que você vê? Você é uma pessoa mais informal, formal? Eu sou super informal, muito. Eu tenho zero formalidade, detesto. Eu acho que essa coisa, eu acho que tem muito da troca. Como né? que você consegue extrair o melhor aí do seu time? Eu acho que essa é a maior dificuldade sempre, assim, porque você está trabalhando com pessoas e pessoas são diferentes. Então, você precisa entender a diferença de cada um para você conseguir extrair o melhor de cada. Tem gente que vai trabalhar melhor em cima dos elogios que você fizer. Tem gente que gosta de ser direcionado completamente. E aí, a hora que você dá a direção, tem gente que você não pode chegar perto, porque você tem que só falar, olha, e a pessoa vai te entregar. Entendeu? Então, eu acho que o que te torna um bom líder é entender todas essas nuances
e tentar ser, né? Vamos dizer assim, a gente falou tanto de personalizar aqui, então você precisa personalizar essa Muito coisa. bom. Acho que é uma relação de confiança, é uma relação também que você precisa trazer muita informação e trocar muita informação e também não se colocar num papel de que você sabe. Porque quem está chegando te traz uma bagagem também muito interessante, que te serve, por isso que você precisa ser aberto, por isso que você precisa estar disponível a tudo isso, porque quando quando as pessoas vêm com outras coisas, isso também tem que te servir para te trazer novas ideias, te regerar o oxigênio, né? Isso é oxigênio. Gerações tão diferentes aí já no mundo dos negócios, né? Você está falando de cabeças muito diferentes, né? Exato. A gente tem dificuldades, eu acho, né? A gente tem uma questão do comprometimento, que eu sempre falo que esse é o real problema, assim. A gente fez tudo errado, né? A gente se matou de trabalhar, ficou tudo doente e tal, e aí a geração agora olha isso e fala assim, eu não quero isso para minha vida, né? E eles estão certos. Só que isso não quer dizer que você não tenha que estar comprometido com aquilo. Então, as pessoas falam assim, mas essa geração e não sei o quê. Né? Eu falo assim, não é a questão do que, porque eles querem cair a caneta e todo mundo quer ir embora. Eu falo, esse não é o problema. O problema é estar comprometido ou não. Sim. Esse é o ponto. E eu acho que, assim, quando eu falo, né, essa coisa do tipo, o profissional comprometido é o que me atrai. Esse realmente é a pessoa que eu quero para trabalhar comigo. Mas tá mais raro, cada dia mais raro. Assim. Claramente tá, mas tem. Não tem chega a ser uma espécie em extinção. Não é uma espécie em extinção. Acho que tem muita gente boa. O que eu acho é que você perde fácil, entendeu? Outro dia eu fui fazer uma entrevista, a pessoa já estava falando porque eu quero ter aprendizados e tal, porque também eu quero me projetar para ter minha empresa e não sei quem, E as pessoas falam isso abertamente numa entrevista, entendeu? O que seria condenável, né, em algum momento. Mas é um tipo de profissional que faz sentido, porque é um profissional curioso, que quer investir, que está afim. Ele vai te largar? Talvez. Mas aí é um ciclo, entendeu? Sim, então, então, acho que é isso. Tem muita gente... Não me largando em 6 meses, né? Em 6 meses aí começa a ficar complicado, mas se você ficar uns 2, 3 anos, já tá bom para nós. Acho que a gente vai trocar bastante, extrair e tudo mais. Eu acho que é um ciclo saudável. Né? Eu diria que um ciclo, o mínimo saudável, 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu acho que a pessoa que fica menos de 1 ano numa empresa, eu acho que é muito delicado, porque é muito difícil a pessoa... Mas eu acho que é uma questão de adaptação. Se você vai embora em menos de 1 ano, é porque realmente você não se adapta. Não, exatamente. Acho que é isso, assim. Quando não dá certo para nenhuma das partes. Mas é que tem muita gente que você olha... Eu analiso muito isso quando eu tô triando currículo, né? Até falando de o que você prioriza, né? Então, tô com um processo seletivo aberto aqui, né? O meu RH separa lá. Tá aqui, esses são os 30 currículos. Aí eu olho aquela pessoa. Ficou 3 meses aqui, 2 meses aqui, 5 meses ali, 9 meses ali. Eu falo assim, se a pessoa vai entrar aqui, ela vai ficar 3 meses aqui também. Porque, né, ou a pessoa não se adapta em lugar nenhum, ou a pessoa nunca está satisfeita com nada, ou a pessoa tem aquele estilo que, eu entro aqui e já começo a mandar currículo para ganhar um pouquinho mais, que tem isso também. Então, é claro que acho que o profissional que não se adaptou numa empresa, não tem que ficar. Mas, ao mesmo tempo, não seja essa pessoa que pula de galho em galho, porque você vai queimar aí a sua carreira em algum momento. Eu não sei se eu julgo, porque o mundo hoje é esse. Eu fico muito nessa coisa, entendeu? Do tipo, peraí, vamos entender realmente, né, o que acontece. Mas, óbvio, a gente tem dados, né, que diz que o tempo, né, para tipo, o tempo médio, né, onde a empresa extrai bastante do profissional e o profissional também consegue entregar tudo para a empresa é de 4 anos, né? Dizem que é mais ou menos isso. Mas aí você tem, né, se você sobe, se você assume outras responsabilidades e tal, acho que tudo isso também tem... também tem interferência, né? É isso, assim, eu procuro não julgar o cara que fez uma carreira dentro de uma empresa e está lá há 20, 30 anos.
a gente tem esse impacto grande agora nessa fusão. Porque você tem também o outro lado, né? A pessoa que acomoda também, né? A pessoa apresenta uma zona de mas assim, a gente conforto. eu tenho visto muito isso nessa fusão que a gente está participando, pessoas que têm muitos anos, construíram realmente uma carreira muito extensas, né? O nosso próprio presidente começou como trainee. Então, você vê, né, uma trajetória enorme em cima disso. No 20 anos mas de empresa, eu não sei. Eu acho que, principalmente nesse começo de carreira, essa mudança rápida tem a ver também com esse profissional que está tentando encontrar seu espaço, que não sabe exatamente, porque o mundo entrega tanta coisa para essa geração que ele ainda não aprendeu realmente a filtrar. Né? A gente vem de uma outra experiência, né? Das coisas sendo inseridas dentro da nossa vida, não tanto aos poucos, né? Mas assim, a gente saiu de um lado completamente off, né? Para transitar completamente dentro de um digital. Então, eu acho que isso dá para nós uma percepção maior do que a gente pode escolher, de como a gente filtra. Eu entendo um pouco que essa geração ainda não aprendeu isso. Como ela filtra. E aí ela fica olhando para todos os lados e querendo todos os lados. É natural, né? Você tem a disponibilidade exato, da rede social, então é isso. Assim, então, rápida. assim, a pessoa começou, aí ficou 4 meses, foi embora, ficou não sei o que. Né? Eu falo, não, mas essa pessoa está querendo se encontrar, entendeu? Eu tendo a tentar achar uma coisa interessante. Óbvio, tem hora que quando você vai contratar alguém já que está num nível mais acima, você fala, agora já não dá mais. Mas eu costumo olhar com um olhar assim, do tipo, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Me conta um pouco por que isso aconteceu. Me explica, me diz. Então, acho que tem uma coisa disso, né? Essa geração é muito profunda, assim, do tipo de problemas existenciais, entendeu? De encontrar realmente a sua função dentro desse mundo gigantesco e cheio de oportunidades. Então, você tem que realmente entender esse lado em algum momento, porque senão você também não vai conseguir liderar essa pessoa. Mas isso que você falou é muito legal, né? Acho que a dificuldade de filtrar, né? Hoje o cardápio é igual quando você vai naqueles restaurantes que tem 20 páginas de cardápio, né? Eu odeio, porque você fala assim, o que eu faço aqui? Eu vou ter que ler todas as 20 páginas aqui para decidir, porque eu não vou ler só uma e decidir a partir disso, né? Pô, me filtra aqui, pelo amor de Deus, né? E acho que hoje em dia é um pouco disso, a pessoa... com possibilidade da internet, o LinkedIn, que a pessoa abre um LinkedIn lá, tem 200 vagas ali abertas, né? Então, é confuso, né? Eu acho, para quem realmente ainda não se encontrou dentro desse mar de opções que tem. A gente tem o cardápio de infinito. Tem gente que trabalha 30 anos numa empresa. Eu cansei de ver isso, assim, tipo, né? Acho que... gerações passadas, principalmente, né? A pessoa trabalhou 40 anos, aí ela se aposenta e fala assim, agora eu vou achar o que me faz feliz. Para mim é inconcebível. Como é que você ficou 40 anos trabalhando em algo que não te fez feliz? É surreal. Não é possível, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que se aplaudir nessa geração nova. Eles estão em busca de algo que realmente para mim não dá, te satisfaça, entendeu? Então, eu tive isso muito claro na minha vida. Então, na minha casa sempre foi muito isso, assim, do tipo, vocês precisam fazer o que te faz feliz. Então, essa é uma premissa que eu sempre levo comigo, entendeu? Tipo assim, eu tenho que estar realizada mesmo, eu passo muito tempo no trabalho e tudo mais. E eu acho que essas novas gerações já trazem. Só que aí... isso né? Você adiciona a questão das possibilidades infinitas, né? Sim. E aí começa a ficar mais preocupante. E às vezes até uma romantização de talvez um ambiente corporativo que seja ainda, talvez no futuro mude, mas hoje ainda é um pouco inviável, né? Porque acho que não existe um ambiente corporativo hoje que não tenha algum nível de cobrança, ou algum nível de ir atrás de um resultado, porque é isso, no fim... todo mundo tem que estar correndo atrás do resultado. Pode ter algum lugar que tente amenizar, disfarçar. Não, mas eu falo a frase eu falei isso outro dia, a frase
A empresa não paga o seu salário. Você ganha o seu salário. Exatamente. Então, você precisa produzir para isso. E isso tem que estar claro. Mas e aí nós vamos culpar os pais, né, um pouco, porque que passaram a mão na cabeça dessa geração e tudo muito, né, essa compensação também, né? E aí a discussão é muito mais filosófica. Sim. Daria um outro podcast inteiro para falar aí disso. nós vamos parar para a linha, né, mais Vamos psicológica voltar pro e marketing. tal, vamos de analistas aí, de Sim. fazer análise e tudo mais. Mas isso também, gente, é uma percepção do novo consumidor, tá? A gente não pode esquecer disso, né? Sim, claro. Essa é a percepção do novo consumidor. Então, assim, não é de só que o novo maneira... profissional, é o novo Exatamente, pense do lado ao contrário. Você tem que atingir este público como consumidor. E aí, como é que você faz? E aí, de que maneira você trabalha? O que você propõe para esse cara que tem um cardápio imenso, infinito quase de opções? Tipo, de que maneira você diferencia? Como você conversa? E essa é uma das grandes discussões, né? A gente produz, né, hoje muitas... aliás, fazendo um jabá aqui, saiu a nossa Span Z, né? Um estudo sobre a geração Z. Né? Agora, se você quiser, vá lá na página nielseniq.com. A gente vai deixar no comentário aqui. Você pode baixar esse relatório. Vamos deixar no comentário relatório aqui super o link, interessante de como você se aprofunda nessa conversa, né? Quem é essa geração? O que eles querem? O que eles estão fazendo? Porque essa é a grande sacada, né? Porque, na verdade, assim, não é só o momento de entender o momento e fazer essa venda e essa relação agora. Mas essas são as pessoas com grandes poderes de compra no futuro. Então, você precisa começar a conversar com elas, entendeu? Então, esse ponto é interessante também. Aliás, esses relatórios acho que é uma coisa que gera muito interesse aí para o nosso público aqui do podcast. Então, tem mais bons relatórios recentes? Tem bastante aí, coisa, acho que dá para fazer uma investigação lá na página, né, da Nielsen IQ, né? A gente está exatamente nesse momento do forno aí de trazer já as páginas integradas de FK, Nielsen IQ. Então, dentro das nossas redes, dos nossos canais de comunicação, é fácil encontrar várias coisas, né? A gente olha para todo o mercado de bens de consumos e aí há o lado do que a gente chama de tech durables, né? Do lado de FK, eletroeletrônicos, né? Numa linguagem mais popular, vamos dizer assim. Mas a gente também tem toda uma visão de consumidor, né? Então, é uma empresa aí que traz todo o consumo, né? A gente fala da jornada de consumo como um todo, né? Tanto do lado da indústria, né? Vendendo isso, mas tanto do lado do consumidor também recebendo isso e comprando isso. Então, acho que tem muito material interessante. Vocês podem ir lá e fazer proveito desses grandes materiais que a gente tem. Não, legal. Eu consumo esse tipo de conteúdo sempre, porque é muito útil, né? Ajuda muitas vezes, né? Quando a gente vai fazer um planejamento, quando a gente vai estruturar um racional, a gente ter dados, ter insights é sempre muito, muito rico. Vai lá buscar na sua geladeira. Essa é a frase da nossa conversa aqui. Abre a sua geladeira, veja o que tem de possibilidade. Imagina que é o seguinte, aqui ali esse tipo de material é quase como um mercadinho para você ter mais insumos dentro da sua geladeira lá, para quando você for fazer sua campanha, você ter mais embasamento, ter mais fontes de informação para tomar boas decisões. Com toda certeza. Muito bom. Momento bola de cristal agora. O que você imagina aí, tendências para o futuro aí do marketing daqui a uns 5, 10 anos? O que você acha que vai continuar igual, ou vai continuar funcionando? O que você acha que vai morrer, vai mudar, vai evoluir? Tem alguma... Eu queria acreditar que a gente vai transformar essas experiências, né, entre marca e entre consumidor, de uma maneira geral, nisso, em relações mesmo, né, que sejam
relações construídas, né? Isso vem atrás de muita digitalização de tudo e com AI e tudo mais, de como você entende melhor cada pessoa, como você personaliza as coisas, né? Então, assim, e tentar, né? Isso que eu acho que essa é uma tecla que a gente tem batido, né? Muito, né, de tentar essa humanização nessa troca, nessa experiência. Eu acho que a gente ainda vai bater muito na trave até chegar nisso. Acho que a gente vai passar uns perrengues aí ainda. Eu acho que os próximos anos vem esse reflexo de várias coisas que não trabalharam marca, que ficaram um pouco desacreditados trabalhando só esses níveis de crescimento e tudo mais. Então, acho que a gente vai sangrar um pouquinho aí, né, nesse aspecto, né? E acho que aí a gente vai voltar, né? Mas é como a economia, né? Dizem, né? É cíclico, né? Então a gente chega no fundo do poço, aí a gente sobe, atinge lá um alto nível, aí quando a gente atinge algo que a gente não tem mais para onde ir, começa a descer de novo. Então eu acho que é esse movimento também. Mas é isso que é interessante, né? É como a gente está rodando com tudo isso, né? Cada hora uma coisa, a gente não sabe o que vem, né? Por exemplo, a gente estava num momento que a gente entendia que as coisas poderiam ser feitas desse jeito. Aí você chega uma pandemia. E aí você muda uma chave completamente de tudo o que você estava fazendo. Tudo. Porque não tem mais como. E aí você muda completamente. Não sei. Então podem acontecer coisas, né? O socioeconômico, ele interfere muito em tudo, né? Então, assim, é óbvio, a previsão é mais ou menos essa, mas não sabemos o que vai entrar no meio do caminho. Mas acho que é isso, assim. Acho que a gente tem um caminho a percorrer que vai ser duro aí ainda, com um monte de buraquinho no meio. Vamos dar uma sangradinha, mas acho que é isso, assim, acho que eu vejo o marketing retomando um pouco esse protagonismo estratégico dentro de várias empresas. Acho que se eu tiver que fazer uma projeção, acho que é essa, assim, porque acho que caminha-se para um entendimento realmente da disciplina estratégica que é o marketing. Muito bom. Falando de marketing como disciplina estratégica e todas as suas disciplinas, né? Porque o marketing é muito. A gente está falando de produto, a gente está falando de comunicação. Dentro de comunicação a gente tem 1 milhão de possibilidades, a gente tem eventos, né? PR, etc. Qual que é a sua disciplina do marketing preferida, que te brilha o olho quando você está mexendo com isso? Resultado. Não importa. Não me interessa. O que me brilha o olho é tipo assim, caramba. O que te faz a dopamina e mais 1 milhão aqui, mais $1 milhão nesse pipeline convertido. Tipo, não tem coisa melhor. Não tem... Na verdade, eu costumo dizer que o que faz brilhar o olho é tipo alguém dizer, poxa, foi muito importante ter marketing aqui para a gente fechar esse negócio. Então, quando a gente escuta isso, aí sim. Então, eu acho que a dopamina é o resultado. Não tem jeito, assim, porque é isso, assim, cada vez vão surgindo coisas novas e você vai colocando coisas novas e isso é muito interessante. Acho que é isso, assim, tipo, você não tá parado nunca, tá surgindo outras coisas. Então, acho que meio clichê, talvez, essa resposta, mas... Não, é diferente. Mas acho que não tinha recebido meio essa, clichê não. essa resposta, talvez, mas acho que é bem isso, assim, o que eu penso, assim, vem muito... a disciplina é o resultado no geral, porque é isso, assim, uma coisa não é mais importante que a outra. Esse é o ponto. E a partir do momento que você entende isso, você consegue ter uma visão mais globalizada para gerar o resultado. Sensacional. Não é clichê, não. É inédita. Resposta inédita. Última pergunta que eu tenho para você. E é a minha pergunta preferida aqui, por isso que eu deixo ela para o final. Eu gosto de chamar de a dica de ouro. Dica de ouro da Mirana. Imagina tudo que você viveu, né, os lugares que você trabalhou, os resultados que você teve, os milhões que você vendeu, né?
E são muitos milhões, tá, gente? Que eu vi no LinkedIn dessa mulher. A gente tá falando aí de meio bi em incremento de vendas aí na carreira. Não é pouca coisa, não, tá? Tem gente se gabando aí porque vende R$100 mil em curso online, né? A gente tá falando aqui de meio bi. Outros caminhos. Outros caminhos. Pessoal, não veio para o meu bolso. Isso não veio para o meu bolso. Não, exatamente. Vamos só deixar claro. Vamos deixar claro. Mas pensando ali, né, os chefes que você teve, os aprendizados que você teve com eles, as pessoas que você liderou e você também certamente aprendeu muito com elas, os cursos que você fez, se você tivesse que pegar tudo isso aí e, a partir disso, extrair um grande ensinamento, uma grande lição que você toma para a vida, qual que seria essa lição? Qual que seria a dica de ouro da Mirana para quem está ouvindo a gente aqui? Lide com pessoas, se importe com pessoas. Eu vivo isso na minha vida, né? Porque eu acho que assim, eu passei por toda essa transformação digital, onde o digital foi inserido, né? E trabalho muito com isso, porque ele é necessário. Mas, assim, você precisa das pessoas. E se você não aprender a lidar com elas, vai ser muito difícil você crescer na sua carreira, você desenvolver um trabalho interessante, você fazer alguma coisa. Eu acho que no final do dia, eu falei, né, tipo, qualquer disciplina, o resultado final, eu acho que é muito interessante, mas você gerar conexões para a sua vida, isso é muito satisfatório também. Então, assim, aprenda a lidar com pessoas. Tipo, eu falo muito assim, alimente a sua alma, é uma coisa que eu uso muito, do tipo, para você fazer um bom trabalho, você tem que alimentar a sua alma, e a sua alma ela é alimentada, não é só de trabalho. Eu vou muito ao teatro, eu assisto muita coisa, você lê muita coisa, eu gosto de ir ao museu, ver arte e conhecer lugares novos, viajar e não sei o quê. Então, isso alimenta, e estar com pessoas e ter conversas interessantes com pessoas, com os meus amigos, principalmente, né? Isso é o que alimenta a minha alma. Mas é isso, se você não souber lidar com as pessoas, tudo vai ser muito mais difícil. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, o mesmo tanto que eu gostei. Obrigado pela audiência, você que nos ouviu até aqui o final. Mirana, muito obrigado pela participação. Foi uma grande satisfação aí bater esse papo contigo. Eu que agradeço novamente esse convite. Sucesso aqui para vocês nessa empreitada aqui super legal para falar de marketing, que é algo que eu adoro, né? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.